Que horas são? Se diz ima nanji desu ka? Ima quer dizer agora, nanji, que horas, desu ka? Hi, minasan! Genki? No último vídeo, nós aprendemos os números e como contar até 10 milhões. No vídeo de hoje, nós vamos aprender as horas. Mas antes da gente ir diretamente ao assunto, vocês sabem como é que se diz relógio em japonês? Relógio em japonês se diz toke, toke. Mas existem vários tipos e modelos de relógios, não é mesmo? Para cada um deles existe um nome diferente. E em japonês é da mesma forma. Como, por exemplo, relógio de parede. Relógio de parede em japonês se diz kakedoke, kakedoke. Relógio de pulso se diz udedoke, udedoke. E ainda tem o relógio despertador, que se diz mezamashi-doke, mezamashi-doke. E ainda tem aquele relógio que a gente põe em estantes, mesinhas, no armário, que no Japão eles chamam de okidoke, okidoke. E depois dessa aula sobre relógios, que tal a gente aprender as horas, os minutos e os segundos? Vamos lá? Horas em japonês se diz jikan. E para se dizer as horas, você vai falar o número mais ji. Mas tem um pequeno detalhe. Os números 4 e 9 mudam um pouquinho a pronúncia na hora de se dizer as horas, ficando da seguinte forma: 1 hora, 1ji, 2 horas, 2ji, 3 horas, 3ji, 4 horas, 4ji, 5 horas, 5ji, 6 horas, 6ji, 7 horas, 7ji, 8 horas, 8ji, 9 horas, 9ji, 10 horas, 10ji, 11 horas, 11ji, 12 horas, 12ji. Minutos em japonês é hun ou pun. Vai ser sempre o número mais hun ou pun. Existindo 3 exceções, que é o 1 minuto, 6 minutos e 8 minutos, ficando da seguinte forma: 1 minuto, ippun, 2 minutos, nihun, 3 minutos, sanpun, 4 minutos, yonpun, 5 minutos, gohun, 6 minutos, roppun, 7 minutos, nanahun, 8 minutos, happun, 9 minutos, kyuhun, 10 minutos, juppun. Os outros minutos vão ser sempre acompanhados do número, no caso do sufixo que vier com o último número. No caso, por exemplo, 11 minutos vai ser o número ju e pun, porque 1 minuto é dito diferente. Então você vai dizer o 1 e pun, vai ser ju e pun, ju nihun, ju sanpun, ju yonpun, ju gohun, e assim sucessivamente. Vai servir para todos esses dessa linha. Esse daqui vai ficar niju ippun, sanju ippun, yonju ippun, e assim por diante. Para os segundos é muito simples. Você só vai usar o número mais byou. Então vai ficar 1 byou, 2 byou, 3 byou, 4 byou, 5 byou, e assim por diante. Por exemplo, 30 segundos vai ficar 30 byou. Para você diferenciar o horário da manhã para o horário da tarde, você vai acrescentar gozen ou gogo antes das horas. Exemplo, 8 horas da manhã vai ficar gozen 8ji. 8 horas da noite vai ficar gogo 8ji. Quando queremos dizer 8 horas e 30 minutos, nós dizemos 8 e meia. No Japão, essa meia hora se fala han, que significa metade. Então, para se dizer 8 e meia, vai ser dito da seguinte forma: 8ji han. Também pode ser dito 8ji 30 pun. Mas 8ji han é uma forma mais natural de se dizer.
E se você quiser diferenciar da noite ou da manhã, é só você colocar gozen ou gogo na frente, antes da palavra, antes da hora. Também há formas de se dizer que faltam alguns minutos para certa hora. Por exemplo, faltam 10 minutos para as 9. Vai ficar da seguinte forma: 9時10分前です。9時10分前です。Você sempre vai dizer a hora que vai chegar antes e depois os minutos que faltam para ela. 9時10分前です。9時10分前です。Faltam 15 minutos para as 5. 5時15分前です。Vai ser sempre esse mae. 5時15分前です。Os minutos, a hora, vem antes dos minutos que faltam. E para finalizar, você sabe como é que pergunta as horas em japonês? Que horas são? Se diz ima nanji desu ka? Ima quer dizer agora, nanji, que horas, desu ka? Ka, des é para tornar mais polido e o ka é para indicar uma pergunta. E para responder, você vai dizer as horas e des no final. Ou também pode dizer ima, as horas, e des no final, ficando assim. Ima, 6時半です. Agora são 6:30. Então vamos fazer uma revisão. Horas em japonês se diz jikan. E para se dizer as horas, você vai dizer o número mais ji. Minutos é hun ou pun. Você vai dizer o número mais hun ou pun. Segundos, você vai dizer o número mais byou. Para distinguir se a hora é de manhã ou de tarde, você vai dizer gozen e depois a hora. À tarde, você vai dizer gogo e depois a hora. Para se dizer que é a hora mais 30 minutos, 8:30, por exemplo, você vai dizer han, ficando assim, 8時半. Mas também pode ser dito 8時30分. Para se dizer que faltam alguns minutos para algumas horas, por exemplo, faltam 10 para as 9. Você vai dizer primeiro a hora e depois os minutos que faltam, mais mae desu, ficando assim. 9時10分前です. Faltam 10 para as 9. E para você perguntar que horas são, você vai dizer ima nanji desu ka? Agora que você já sabe como se diz as horas em japonês, que tal me responderem uma perguntinha, hein? Ima nanji desu ka? Que horas são agora? Deixe aqui nos comentários que horas vocês estão assistindo esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Ah, e você também pode acompanhar o Aprendendo Nihongo no Instagram e no Facebook. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, né?